Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television. O programa Livros em Revista sempre tem o firme propósito de levar até vocês todos um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que naturalmente acontecerá dentro de alguns segundinhos. Eu já vamos bater um papinho mais ou menos longo para ele, coitado de PT que me atura aqui, rápido para nós que vamos vê-lo ir embora rapidamente. Vamos falar com Paulo Levi, um escritor de 8 costados, um cara muito interessante que estou conhecendo agora, e um pouco do papo que estamos batendo aqui nos bastidores já nos dá, a mim pelo menos, dá conta de um cara literado. Aguarde. Antes de passar para ele, eu quero agradecer, melhor dizendo, os trabalhos técnicos da equipe da BCC, representados pela Betânia, Luciana e Márcio, que sem eles nós não entraríamos aí nas ferramentas midiáticas que vocês dispõem. Agradeço também a Maristela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere, abre todas as portas e janelas do universo lusófono, que nos garante uma grande audiência e principalmente uma audiência muito gabaritada, que é o que nós pretendemos e sempre fazemos o possível para merecer. Maristela Guedes, agradeço muitíssimo e espero não decepcionar-te. Quero agradecer, por último, às jornalistas Kelly Boscarioli e Glaze Hanna, da www.kbkibom.comunicacão.com.br, que nos pautou esse senhor ilustre que está aqui, que é ex-jogador de squash, profissional de squash. Profissional. Eu nunca imaginei que o squash fosse algo profissional, aqui no Brasil pelo menos, ou você foi para a Europa? Não. Eu joguei aqui, mas eu joguei nos primórdios do squash, né? Isso faz... O correto fala squash. Squash. Eu joguei faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Você nasceu jogando squash? Não. Mais de 30 anos. Não. Mas eu fui profissional, joguei há alguns anos, joguei bem, representei o Brasil em torneios no exterior. Foi um esporte que me ensinou muita coisa. Muita coisa. Por exemplo? Persistência, tenacidade, visão estratégica, posicionamento. O esporte, ele não é apenas aquilo que você pratica. Tem toda uma série lance de lógica, né, também. Tem uma questão de lógica, tem uma questão de planejamento, tem uma questão E tem que ter muita saúde, né, meu? Porque ele é muito empenhativo, né? Tem que ter bastante saúde. Eu, por exemplo, não consegui jogar isso aí. Tem que ter saúde. Tem cara que morre, né, na quadra, né? Porque não aguenta. O esforço aeróbico é puxado. Eu tentei voltar a jogar faz algumas semanas e no dia seguinte eu mal consegui andar. Então, aí você viu, a idade chegou. A idade chegou. Caiu a ficha. Caiu a ficha não, entrou o cartão, dá licença. Escuta, Paulo, desculpa a brincadeira. Imagina. Paulo, desculpa. E você continua redator publicitário? Não. Parou? Eu saí da propaganda e eventualmente aparecem alguns freelas que eu faço com o maior prazer, mas não atuo mais nessa área, não. Já faz um tempo. Se dedica literalmente à literatura, não? Não, me dedico à literatura, me dedico também à editora Bússola. É tua editora? A editora é minha. Vamos falar da editora, eu não sabia disso. A editora é minha. Mas o trabalho publicitário eu não faço mais. E falando da editora, isso é uma novidade. Qual é a da editora? O perfil? Chama Editora Bússola. Eu abri a editora em 2009, logo depois da crise do Lehman Brothers. E é uma boutique editorial, uma editora pequena. Procuro editar poucos, mas bons autores que tenham bons textos, visibilidade, que possam me ajudar a conseguir espaço na imprensa. Que hoje em dia, sem imprensa, sim, você não consegue espaço nas livrarias, né? Então é todo um conjunto de fatores que nos ajudam a colocar os livros no mercado. Esse lance porque
Bom, prova que você é um bom jogador de squash, porque tem que ter muito sangue frio para você abrir uma editora, particularmente, como você falou, 2009? 2009. E no Brasil, né? Nosso ambiente de negócio no Brasil é de uma diversidade. Não, e particularmente o literário, né? Que sempre foi capenga. Também. Foi capenga. Hoje está, digamos, menos mal, como eu vejo. Esses últimos 2 anos foram anos muito difíceis. O ano passado foi muito complicado. O mercado decresceu em termos reais. E tem sido bastante difícil, não tem sido fácil não. Eu vejo o seguinte, porque fica aquela história, o livro é caro porque vende pouco e as pessoas não compram porque é caro, sabe aquela história do cachorro querendo pegar o rabo sem ter o rabo? Mas aí é uma informação que está um pouco desatualizada, vou dizer para você por quê. Se você pegar o preço do livro nos últimos 10 anos, até hoje, ele decresceu em quase 47%. Se você pegar o preço do livro comparado ao dólar, ele também está decrescendo. As tiragens continuam mais ou menos do mesmo tamanho. Sim, porque o número de leitores é o mesmo. O número de leitores não aumentou, mas essa questão de que o livro brasileiro é caro já não é mais. Paulo, o que eu falo, todos esses dados que você numerou são dados contábeis, vamos chamar assim, são dados frios que estão lá. Porém, o que eu me baseio de caro ou barato é o poder aquisitivo. Claro. Embora tenha decrescido, os caras continuam não podendo comprar um livro que está lá. Olha, eu também discuto isso. O poder aquisitivo caiu, mas a grande questão também é que livro não é uma prioridade do brasileiro. Claro que não. Infelizmente. Lógico. Infelizmente. Acho que não é uma questão do preço. O preço certamente ajuda, mas não é uma prioridade do brasileiro, o que é uma pena. Porque ele é tratado como um bem de decoração, até como um super supérfluo, quando na verdade eu enxergo o livro como um formatador e um criador de conhecimento fabuloso. Outro dia eu estava conversando com o Pedro Reis, da Livraria Cultura, e discutimos a respeito do livro, chegamos na conclusão de que, principalmente em escola, se um aluno não sabe formar uma frase, ter um pouco de vocabulário, como é que ele vai aprender química, matemática, história? O nosso aluno não consegue entender o texto que é para ele, então, ele lê, mas não entende. Então, é o chamado do analfabeto funcional, né? É um problema, esse realmente é um problema. Então, enquanto o brasileiro não valorizar o livro sempre vai ser caro, seja o preço que for. Eu acho que o problema não é o preço, o problema é o brasileiro não valorizar o livro. Eu acho que no governo do Fernando Henrique ele teve uma grande preocupação, talvez pela formação pessoal e profissional dele, teve uma grande preocupação em colocar livros na escola, investir em bons programas. Lula não teve essa preocupação e Dilma acabou. Eu acho que um dos primeiros pronunciamentos dele, já como presidente, é que ler é muito chato. Não sei se você teve a desagradabilidade de ouvir isso. Rafa, o exemplo sempre vem de cima, né? Seja do governo, seja dos próprios pais em casa, né? Sempre vem de cima, da família. Eu acredito muito na formação do leitor em casa. Sim, não é o presidente que vai me fazer ler, mas ele pode me desencorajar. Não, mas através de investimento em programas que estimulem a leitura, que isso seja tratado como uma prioridade nas escolas, essa é uma forma de mudar essa mentalidade, né? E você está engajado em algum movimento destinário para levar avante o que você está pensando? Não. Eu me limito a fazer o meu trabalho e já suo a camisa. Sim, mas é uma pena aqui, porque... Talvez não tenha encontrado ainda o caminho ideal. O caminho para poder fazer isso, né? Mas certamente é uma coisa que me preocupa, ao mesmo tempo me agrada e me cria a disposição de fazer alguma coisa. Tá, vamos falar do teu livro agora? Recém-lançado. Pedra Bruta. Um livro gostoso de ler, tenso, intenso, mas para leitura boa. Tem uma curiosidade, quando eu peguei o teu livro, eu vi aquela capa e falei, nossa, por que a capa do Pedra Bruta é tão assim sanguinolenta? Olha,
Eu não sabia que você era o editor, para mim você era só o autor. Não, nesse livro eu não sou editor. Esse livro foi publicado pela editora do SESI aqui em São Paulo, não foi publicado pela Bússola. Você colocou a mão do outro para ver se a água estava quente. Mas eu na verdade entrei com o projeto gráfico e seguiu a linha dos livros anteriores, né? Sim. Então a capa seguiu o mesmo padrão gráfico do Morte na Flip. O Requiem para o Assassino, que é o primeiro livro, na edição futura, vai seguir o mesmo padrão gráfico também. Agora, a capa do Pedra Bruta, ela tem a ver com a história. Embora ela pareça sanguinolenta, ela tem um propósito, ela na verdade tem diversos propósitos. Uma que seja graficamente bonita, outra que seja coerente com a história. Super chamativa, né? E a terceira que seja chamativa no ponto de venda também. Mas ela é chamativa, mas ela não é gritante, apesar do sangue todo lá. Se você me permite, eu conto para eles como que é a capa, se bem que vai estar estampada. É um coração que alguém está segurando como se fosse lançar, como se for uma pedra, certo? Então, é uma capa branca, se não me falha a memória, branca com um coração naturalmente ensanguentado, não muito, não está escorrendo sangue. Eu é que me deixei impressionar. Mas está lá a pedra em forma de coração para ser lançada a alguém para algum lugar. Tem a ver com a história. Quer contar um pouquinho da história? Ela é coerente com a história. Vamos lá. A história... E, olha, eu fiz essa capa, inclusive, e sujeitei a minha mulher, que não gostou da capa. Eu bati o pé, consegui demovê-la da negatividade. Mas a história ela envolve a maçonaria. E existe um... Eu fiz bastante pesquisa a respeito da maçonaria, conversei com maçons, conversei com ex-maçons, conversei com mulheres de maçons, porque eu não queria de jeito nenhum ser nem desrespeitoso com a maçonaria, nem cometer algum erro. Nem contar lorota. Nem contar lorota. Mas como eu não sou maçom, eu também tenho um limite até onde eu pude chegar. Mas enfim, existe um mito na maçonaria chamado mito de Hiram Abif, onde o Hiram era o arquiteto do Templo de Salomão e ele foi morto por três construtores do Templo de Salomão. E entre um dos golpes que ele recebeu, houve um golpe no coração. Então essa é a razão para essa capa. Ela tem coerência com a história. Se mal me lembro, é a história do detetive Dornelas, delegado Joaquim Dornelas, que estava tranquilo na casa dele e tal. Conta você a história, é muito gostosa a história. Olha, porque é gozado, você começa a história mandando o leitor para um lado e depois ela automaticamente transversa para outro que não tem nada a ver e fica né? Essa é uma das... Eu quis começar esse livro com ação. Eu quis já começar a entrar direto com ação. Sim. Como com a abertura de um filme do 007. Tiroteio. Já começa com ação e depois entra na história, né? Eu acho que fui feliz nessa escolha. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui sobre como é esse primeiro capítulo, porque senão vai estragar. Se você não falar, eu faço. Não, tudo bem, eu vou guardar. Mas enfim, o Dornelas sofre um golpe na própria família. Uhum. E daí é que tem o desenrolar de toda a história, quando ele toma conhecimento de um segundo crime que foi cometido. E aí as duas histórias começam a se misturar, envolvem o passado dele, envolvem um relacionamento que ele tem com a maçonaria também. Acho que ficou uma Mas você bacana. resolveu, desculpe, agora é uma curiosidade minha mesmo. Claro. Você resolveu envolver a maçonaria por algum motivo especial? Não foi motivo você especial. Você gosta da maçonaria? Você falou que não é maçom. Eu não sou maçom. Eu fui convidado a ser maçom uma vez, mas eu acabei não aceitando. Eu tinha acabado de me casar, meu primeiro casamento. Mas eu resolvi criar uma história que envolvesse a maçonaria porque eu descobri há pouco tempo atrás que eu tenho um bisavô que foi maçom. As más línguas diriam, ninguém é perfeito. Estou brincando. Eu um bisavô que foi maçom e eu fui um pouco atrás da história da família. E, inclusive, existe um colégio em São Paulo com o nome dele.
Alberto Eduardo Levi, a escola estadual Alberto Eduardo Levi, na Avenida Indianópolis, inclusive. Foi dado o nome dele porque ele teve um infarto e morreu na escadaria do colégio. Ele era professor ali. E eu fui descobrir um pouco da história dele, um pouco da história da minha família também, e acabei resolvendo. E como o que a gente escreve você acaba usando no que você escreve, aquilo que acontece na sua vida, aquilo que você se interessa, você mistura, põe tudo isso no liquidificador. É parte integrante quase. Né? Você coloca tudo isso, porque no fundo, você acaba, a forma de você transformar uma história para alguma coisa crível é você usar as suas próprias emoções, é o seu próprio banco de dados, as suas próprias experiências. Eu acredito muito que a gente tem que escrever sobre o que a gente conhece, a fundo, senão o leitor não acredita. E as letras não deixam dúvida, né? Acho que não. Não deixam. Acho que não. Acho que quando você escreve uma coisa que você não domina, o leitor percebe que você está escorregando. Faltou base. O leitor percebe. Então, eu acho que uma forma inclusive de você tentar engajar o leitor naquilo que você está contando, é você usar uma experiência que você conhece, quer dizer, para que ele possa se identificar. E é isso que eu procuro fazer. Inclusive através do personagem do Dornelas. Criar um delegado que tenha as mesmas contradições e defeitos e preocupações e medos e fragilidades que todos nós temos, né? Não existe, eu não acredito nessa figura de super-herói ou super-homem, acho que isso não existe. Não, o teu protagonista não é um super-herói, mas ele tem um faro miserável, né? Como todo bom policial tem, né? Tem um faro miserável porque ele é profundamente comprometido com o que ele faz. Profundamente comprometido com o que ele faz. E ele é um cara que se treinou, né? O faro dele é fruto de, eu acho, talvez, uma facilidade que ele tenha, uma mente aguçada e uma intuição que ele confia. É isso que eu ia te falar. Eu conheço alguns bons policiais, delegado, investigador e tal. E o que eu noto nesse pessoal, e eu acho que você deve ter chegado a essa conclusão, eles têm um instinto, é natural, por isso que é instinto, é uma coisa que está nele. E ele só burilou. O passar do tempo vai aprimorando, vai lapidando. Tal. E o cara fica um super mesmo. Fica treinado a enxergar por trás das coisas, né? Levantar enxergar as coisas ao contrário, levantar o tapete. E olhar por trás das máscaras, por trás das fantasias, né? Você sabe que um dia desses eu estava fazendo um BO, uma delegacia e tal. Aí chegou um cara todo apavorado e tal, isso aqui, falou, despejou um monte de fatos lá. E eu ali do lado. Aí o cara o investigador, estava lá no balcão, fez 2 perguntas para o cara, desmontou a história do sujeito, 2 perguntinhas. Aí o cara foi embora desmontado de 4, né? Aí foi gozadíssimo. Mas como é que você? Ele falou, não, porque olha, ele fez isso, ele mexeu o lábio, ele fez isso, fez aquilo e tal. Eu fiquei impressionado. Olha, eu conversei com policiais. Como é que esse cara tem essa sensibilidade? Eu conversei com policiais e alguns deles me disseram a mesma coisa, de que o policial ele é treinado para trabalhar no terreno da mentira. É lodacento, né? É lodacento. Então, a partir do momento que você está lá, o seu esforço é direcionado a você sair de lá. Então, ele procura esmiuçar as questões para poder tirar a verdade daquele lodaçal. E você nota que eles têm um prazer muito grande, eles têm gana, resolver um caso e não deixar nenhuma aresta por ser aparada, para eles é um ponto absolutamente de honra. E não é só o salário, não, é algo que transpira, está nele. Né? O policial, por natureza, ele procura levar luz onde só existe escuridão. Então o trabalho dele é esse. Sim, porque o meliante procura trazer a verdade onde existe uma completa escuridão. Joga luz naquele negócio. Porque o meliante, o criminoso, ele quer se esconder. Claro. Porque ele sabe que está fazendo algo errado. Através da mentira, através do medo, através enfim. E o teu protagonista tem tudo isso? O protagonista tem tudo isso. Ele foi como você falou bem, ele foi burilando essa sensibilidade dele ao longo do tempo.
Legal. Já que você está falando de burilar, sensibilidade e tal, e você tentando esse cabedal que você acaba de mencionar, te levando a uma editora de fino trato e gosto. O teu mecanismo de criação, como é que se dá? Existe algum... Você tem um horário rígido? Não, eu quero trabalhar 2 horas para criar os teus livros. Não estou falando na editora. Tá. Para criar o teu livro, a tua história, o teu... Qual é o teu mecanismo é um insight? Você trabalha como, em resumo? Pura Dá disciplina. Dica, abre. Pura disciplina. Disciplina. Pura disciplina. Sentar e trabalhar. Não existe esse negócio. Eu como fui publicitário, redator publicitário por muitos anos, você tem que sentar e trabalhar. E ter hora para começar e hora para entregar. E uma produção que você tem que fazer todo dia, independente do que aconteça. Eu tenho... Mas e se não vem, desculpe te interromper, mas e se não vem a ideia? A ideia vem. A ideia vem. Vem? Se você ficar simplesmente esperando que a ideia venha, aí é que ela não vem. Mas se você, eu pelo menos, quando me coloco diante da página em branco, e leio os capítulos anteriores para poder me colocar minha mente dentro da história, e procurar o passo a seguir todo o enredo, a ideia vem. Alguns dias vem uma ideia melhor, outros dias vem uma ideia pior, alguns dias eu escrevo um texto mais gostoso, outros dias eu escrevo um texto pior. Mas quando me coloco dentro dessa conjunção de tempo para começar e terminar, disciplina, produção diária e a ideia, eu me sinto confortável nisso. Eu não me sinto confortável em ficar completamente solto. Confortável eu não me sinto. Agora, a hora que eu determino que eu preciso sentar e fazer, eu não vejo problema nenhum. Ali eu me sinto livre. E posso escrever na Praça da Sé em horário do rush, se precisar. Nada me atrapalha. Mas você precisa ter um horário fixo para isso? Não necessariamente, porque como eu não tô, não é minha atividade principal, quer dizer, adoraria que fosse principal, mas ainda não é. O que eu faço é determinar uma produção por mês, basicamente. Eu procuro escrever. Eu escrevo no próprio tamanho, a minha folha no Word do computador, exatamente no mesmo formato da folha do livro. Eu uso o mesmo tipo de letra, o mesmo corpo de letra, inclusive. Para dar um acabamento já. Não para dar um acabamento, só para ter mas ideia, para me dar uma noção de onde eu estou dentro da história. Não, quando eu falei acabamento é te projetar, ajudar a projetar. Para ter uma ideia de onde eu estou dentro da história. Isso me ajuda. E eu procuro escrever ou uma boa página por dia ou 500 palavras por dia. Essa é a minha meta. E determinar qual o número de páginas que eu tenho que ter até o final do mês. E se eu chego lá ou não, é uma questão da minha própria disciplina. Dia que eu escrevo 6 páginas. Sim, é isso que eu te falava. Se você não escreve hoje... Então, se eu escrevo 6 páginas, eu fico 4, 5 dias de férias, se eu quiser. Você consegue ficar sem escrever um dia, 2? Consigo, sem problema nenhum. E enquanto eu não estou escrevendo, eu ando sempre com um bloco de notas na mão, porque eu anoto. Aliás, aconteceu de você acordar eu tenho diversos cadernos com notas escritas e ideias que eu nunca usei. Aconteceu de você estar dormindo, iniciando o sono? O título do primeiro livro, Hacking para um Assassino, eu sonhei com ele às 3 da manhã. Deu um estalo, eu escrevi Hacking para um Assassino. Você não tinha nem ideia de que iria escrever um livro. Você sabe que é uma pergunta recorrente, e não é meio uma pergunta, é um modo de pensar e de expor para você. Mas você falou que pode até escrever na Praça da Sé. Escrevendo, imagine-se escrevendo na Praça da Sé ou na Avenida Paulista. Já aconteceu de você estar escrevendo alguma coisa e você observa um personagem, uma pessoa passando? E faz dele um personagem. Isso acontece direto. Que bom ouvir isso, que eu gostaria tanto de ser assim, você não faz ideia. Olha, enquanto eu estou escrevendo o livro, acontece uma coisa que Jung falava muito bem, que é a sincronicidade. Parece que tudo que está girando em volta de mim é o material que eu posso usar no livro. Você pode pensar. Então, tanto o romance policial em si é um livro de época, porque ele está sempre ligado a um contexto, tempo, espaço e história, como ele é um contexto também da minha percepção e vivência enquanto estou escrevendo o livro, porque muita coisa que aparece no livro eu de alguma forma vivencio, aconteceu,
enquanto eu estou escrevendo. Isso que é muito engraçado. E então, o que eu vivencio acaba mudando a história. E aí, sim, aí você vai... Essa é a sincronicidade. Fazendo Que é um processo muito interessante. Aconteceu isso no Acontece sempre, sempre. Eu gostaria tanto de ter esse talento de olhar, observar, sentar por exemplo, Avenida Paulista, domingo à tarde, é um prato cheio. Para quem tem talento para escrever, é um prato cheio. Tem de tudo, democraticamente tudo que você possa imaginar. Gente linda, gente feia, e vai por aí. E coisas bizarras, né, que acontecem com pessoas com uniforme diferente e tal. Aquilo. Um personagem que não falta. Não falta. Então, pessoas como você, além de ter bastante cultura, como você demonstra, bastante sensibilidade e talento para escrever, não. Os caras escrevem 2, 3 livros por semana, ou vai por aí. Se quiser... Tem, né? Não falta. Até dá para ter, não falta. A questão é você querer ver, né? Você está lá e querer ver. Mas, na verdade, isso acontece enquanto eu estou escrevendo o livro. Enquanto eu não estou trabalhando nele, estou descansando, digamos assim, eu mantenho na minha cabeça uma luzinha vermelha o tempo inteiro. Estão passando aqui. O radar está o tempo inteiro escaneando o meu entorno, sabe? Exato. Tudo que eu ouço, das coisas mais banais e... Cabe aqui. Pode caber aqui ou pode caber ali. Então, é uma questão de estar com a percepção bem ligada. Estar com o ouvido ligado, os olhos também atentos. Eu imagino, nós estamos encerrando. Eu adoro esse processo. É o que eu mais gosto. Sem dúvida, porque ele é fluido, né? Ele entra mesmo que você não queira. É fluido, e a história se torna uma coisa dinâmica, né? Muito orgânica, é muito gostoso. E ganha elementos do dia a dia. Que eu acho que no final das contas torna o livro mais interessante. É do que eu estou te falando, de você poder escrever sobre aquilo que você conhece, que você viveu. E a repercussão do livro, presumo, tenha sido... Graças a Deus tem sido muito boa. Que bom. Graças a Deus tem sido muito boa. Você quer deixar aqui agora meios de comunicação contigo, com a editora, se algum autor quiser se comunicar contigo? A editora é a editora do SESI São Paulo, o editor Rodrigo Faria Silva, um sujeito competentíssimo, eu gosto muito, inclusive. E meu e-mail, paulolevi com y67@gmail.com. E a editora, a Bússola? A Bússola também, editorabússola.com.br. Editorabússola.com.br. Porque se algum autor se interessar, você aceita neófitos? Na página da editora tem como tem as regras para envio de originais, tem tudo. Perfeito, vamos vender a editora. Escuta, afinal de contas, vamos perder o tempo aqui? Somos heróis, né? Bom, meu caro, muito obrigado pela visita. Muito obrigado a você. Eu espero que você continue assim, como é que a gente pode? Profícuo, bastante sensível e demonstrando uma calma impressionante que deixa a gente também bastante tranquilo. Muito obrigado. Obrigado pela pelo visita. Espaço, obrigado pelo papo, muito, muito agradável. Muito obrigado. Prazer conhecê-lo também. Prazer é todo seu, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. Pessoal, obrigado pela presença, audiência e tudo mais que possa ter acontecido neste momento. Felicidades e até a próxima. Tchau, tchau.